Oi, 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 pessoal! Que saudade de vocês! Um prazer estar aqui nessa turma maravilhosa. Professora Ingrid, essa semana está só em casa, descansando a beleza. Mas, claro que vocês não podiam ficar sem conteúdo. Por isso que eu estou aqui para trazer um conteúdo top. Nós vamos falar sobre Parkinson, certo? Então, vai lá, pega teu módulo de saúde e seus cuidados, como vocês já estão trabalhando, e vão pegar no capítulo 16, certo? Então, capítulo 16, na página 68. Vai lá, enquanto você abre aí, eu vou me diminuir para ficar aqui no cantinho, certo? Como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Turminha muito boa, muita saudade de vocês, né? Trabalhamos aí o módulo de noção de enfermagem, foi muito bom. Então, quero aqui dar continuidade, vocês já me conhecem, então não precisamos de tantas apresentações formais. Então, eu quero dar continuidade ao trabalho, certo? Ingrid teve essa semana de férias, né? Ela tava pendente uma semana de férias desde o fim do ano, então ela fez logo essa pausa, mas já vai estar voltando próxima semana com vocês, não se preocupem, certo? Então, vamos trabalhar hoje Parkinson, tá? Uma doença muito importante, muito comum na terceira idade, né? E que muitas vezes o cuidador vai estar à frente do cuidado do paciente com Parkinson. E a gente precisa entender o que é a doença, quais são os cuidados que eu posso ter com o meu paciente, quais são as atenções que eu tenho que dar a ele, certo? Porque os processos são diferentes. E vamos entender um pouco sobre essa doença muito complexa, muitas coisas pra gente aprender. Então, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber era se todo tremor é Parkinson. Porque é muito, muito, muito comum a gente ver demais. Se o idosinho, qualquer pessoa estiver lá com algum tremor, vixe, você tá com Parkinson, você tem Parkinson. E aí eu queria dizer que não, tá, gente? Nem todo tremor em idoso ou até num adulto, seja o que for, é Parkinson. Precisa ser investigado, precisa fazer exame, precisa procurar o médico. Até porque vocês vão ver que o Parkinson não é apenas tremor, tem outros sintomas também que a doença ela pode causar, tá? Mas, claro, o tremor é o mais característico, por isso que todo mundo lembra do danado do tremor. Mas nem todo tremor é Parkinson, precisa ser investigado, certo? Para vocês terem uma ideia, o tremor pode aparecer numa crise de abstinência por droga, né? O tremor pode aparecer no nervosismo, no medo, na ansiedade. Então, nem sempre é Parkinson. Então, o que é a doença de Parkinson? Parkinson, gente, é uma doença neurodegenerativa, né? Então, é uma doença do sistema neurológico, uma doença progressiva, onde ocorre, né, a destruição de algumas áreas do cérebro, porque nós vamos entender já já, mas é por causa de uma substânciazinha que falta, que a gente vai já falar sobre ela. E esse é um dos principais distúrbios nervosos da terceira idade, tá? Então, é comum realmente na terceira idade essa doença aparecer. E ela vai fazer o quê? Ela vai prejudicar a coordenação motora do paciente. Por isso que muitas vezes vem os tremores. Além dos tremores, o paciente começa a ter mais dificuldade para andar, para se movimentar, porque vai acontecendo rigidez muscular. Então, a musculatura vai ficando um pouco mais rígida. Além disso, ele perde a capacidade de pegar um copo, tomar uma água. Então, o tremor acontece porque ele não tem coordenação. Escrever, então ele tem dificuldade nessas habilidades, certo? Infelizmente, não há forma de se prevenir o Parkinson. E aí não se sabe muito também por que acontece. Alguns acreditam que é a parte genética e tudo mais. Mas prevenção a gente não tem como fazer. E o que é que acontece no Parkinson, né, gente? Nós temos aí, para que as informações elas aconteçam entre um neurônio e outro, nós precisamos de uma substância chamada de dopamina, certo? Essa dopamina é um neurotransmissor, é uma substânciazinha que vai ajudar um neurônio fuxicar com o outro, conversar com o outro, para poder mandar aquele comando para o indivíduo fazer o movimento, vamos dizer assim, tá? E aí, no paciente que tem Parkinson, ele vai perdendo essa dopamina. Então, essa dopamina, ela vai diminuindo de quantidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, na primeira figura, um paciente normal que tem bastante dopamina. É esse azulzinho aqui, ó. Essas bolinhas. Já aqui, o paciente com Parkinson, ó,
Tem pouquíssima. Isso faz com que ocorra uma dificuldade na passagem das informações e aí o paciente não consiga mais fazer movimentos finos, né? Movimentos elaborados. Então vai aparecer o tremor, a rigidez muscular, a dificuldade de movimentação, certo? Tudo isso por ausência dessa substância chamada de dopamina. Quais são os sintomas do Parkinson? Então, é muito importante que a gente observe o idoso e observe algumas características importantes, tá? A bradicinesia, que é quando o idoso começa a ter lentidão nas atividades, nos movimentos. Então, ele vai rodar, mas ele roda o corpo todo, né? Ele não sabe rodar só a cabeça, não tem essa eficiência. Ele vai levantar uma mão, é uma dificuldade, uma diminuição na velocidade e algumas instabilidades posturais. Então, aparecimento de quedas, de tropeções, tá? Então, esses sinais de tremor já são muito conhecidos, mas o desequilíbrio também está muito presente, né? Então, o paciente começa a cair mais. Problemas de memória, esse é um fator que muita gente não sabe, mas o Parkinson, ele causa perca de memória e aí muita gente até confunde com Alzheimer. Vixe, tá com Parkinson e com Alzheimer. Mas na verdade o Parkinson também pode provocar perda de memória, certo? É uma doença que também pode afetar a parte da memória. A parte do cérebro lá responsável pela memória. E a rigidez muscular, então o paciente fica rígido, né? Fica lá com a musculatura rígida. Alguns outros sintomas mais gerais, tá? O paciente com Parkinson pode sofrer mais de depressão, pode ter mais insônia, pode sofrer com perda de peso, né? Pode apresentar uma prisão de ventre, uma hipotensão ortostática, ou seja, a pressão variar quando senta, quando deita, se sentir tonto, alguma dificuldade de digestão, a salivação excessiva, pode apresentar sintomas com dificuldade de urinar. Então, são muitos sintomas gerais. Esses sintomas gerais não são tão característicos da doença, pode estar presente em outras doenças, mas eu trouxe só para vocês saberem que não é apenas o que a gente vê, né? É só o tremor. Não, tem outras coisas associadas, principalmente essa questão da memória que não é tão falada. Existe também a questão dos sintomas psicológicos, que são muito fortes no paciente com Parkinson, né? Então, é muito comum a presença da depressão, porque o paciente percebe que está adoecendo, não consegue mais fazer as atividades que ele fazia antes, da maneira que ele fazia antes, e isso vai gerando tristeza, ansiedade, e ele vai vendo, né, que não está progredindo, que não está conseguindo fazer as atividades e acaba tendo esse prejuízo realmente cognitivo, tá? Além disso, pode ter um prejuízo olfativo, o paciente perder a capacidade de distinguir cheiros, né? De saber que cheiro é alguma coisa. Pode ter alterações do sono também. O paciente pode ficar muito sonolento ou, pelo contrário, muito agitado, não conseguir dormir. Pode ter dificuldade de deglutição, de engolir, porque tem a rigidez, tem o tremor, então o paciente vai ter dificuldade de deglutir. E a demência, né? Que, como eu falei, não é tão falada, mas que é, sim, um fator que pode estar presente no Parkinson, que o paciente pode sim apresentar, certo? Então, ter quadros de demência, de esquecimento. Muito importante que a gente avalie essa progressão, certo? Então, inicialmente é mais comum essas incapacidades, né? Essas rigidez, essas quedas, esse tremor, mas depois começa a evoluir mais. Então, já começa a aparecer alguma paralisia, algum desequilíbrio mais intenso, algum tremor mais intenso, que é a discinesia. E aí vem quadros de alucinações, de demência. Então, pode estar envolvido também essa parte neurológica. É importante a gente ficar observando esse paciente. Opa, começou com alguma disartria, algum tremor, alguma alteração motora mesmo, de movimentação. Também observa a parte neurológica. Ele tá dormindo direito, mudou alguma variação, tá variando alguma coisa no sono dele, ele tá tendo algum esquecimento. Então, sempre procura associar, fazer essas associações com outras coisas para trazer a informação da melhor forma possível para aquele médico que vai avaliar esse paciente, certo? Esse é um paciente que precisa passar por avaliação médica para avaliar aí a entrada de medicamentos, se vai ser preciso ou não.
E aí, nisso, a gente vai falar agora sobre o tratamento, certo? O tratamento é feito com a utilização de medicamentos. Hoje a gente tem a levodopa como uma medicação de primeira escolha para o tratamento do Parkinson. Não existe uma cura para o Parkinson, mas existe o controle. O controle é feito com medicação. E essa medicação é a primeira linha. É muito importante que a gente realmente seja muito rigorosa na questão dos horários de medicamento com o paciente com Parkinson, para evitar que os tremores aconteçam, que as crises aconteçam. Quanto mais a medicação ela for feita de maneira correta, muito mais efetividade no tratamento esse paciente vai ter, tá? Então, sempre tomar as medicações no horário certo, com indicação médica, se realmente for necessário. E, além disso, associar outras terapias. Então, a fisioterapia é importantíssima por causa dessa rigidez muscular, por causa dessa, falta de mobilidade. A fono também, porque o paciente pode ir perdendo a capacidade de falar, de formular palavras. Então, a fono vem aí como indispensável também. A terapia ocupacional para ajudar o paciente a ressignificar aquele momento, né? Aprender a passar o tempo, a fazer outras atividades que ocupem o espaço dele. E o psicoterapeuta, já que a gente viu que tem tanta associação com quadros depressivos, com ansiedade, com nervosismo, né? Porque o paciente fica muito fragilizado, descobre que tem a doença e aí acha que é o fim do mundo. Então, muito importante esse apoio mesmo emocional, certo? Que o paciente tenha esse apoio, tenha todo esse amparo, que a gente consiga aportar a ele de mais variadas formas. É claro, gente, que nem todo paciente vai ter esse recurso. Nem todo paciente tem a condição de fazer uso da medicação e também ter essas terapias, esses tratamentos, mas é o que a gente orienta, o que a gente preconiza, né? Que ele tenha acesso a isso. Infelizmente, nem todo mundo vai ter, mas só em conseguir a medicação e começar a fazer uso da medicação, isso já ajuda muito, já ajuda bastante, certo? Então, existe sim o tratamento a longo prazo, é um tratamento em que tem que ser cooperativo entre o paciente, entre a família, que tem um papel muito importante aí de apoiar, de estar junto, né? Entre o médico assistente e o cuidador que vai estar ali à frente. Então, é uma equipe multi mesmo que está ali junto para levar uma melhor atenção, um melhor cuidado, um melhor tratamento para esse paciente, certo? Então, o objetivo realmente é investir para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele tenha autoestima, para que ele consiga fazer as coisas sós, né? Não depender tanto de alguém. Porque o que mais acontece é que eles adquirem, na verdade, depressão, ansiedade, porque eles ficam dependendo muito de outras pessoas, né? Então, a dependência faz eles ficarem muito tristes, muito fácil você estar dependendo de alguém, né? E muitas vezes eles não estão com quadro demencial ainda, estão lúcidos, conscientes, mas não conseguem mais se alimentar sozinhos, tomar banho sozinhos, então vão ter aí essa dependência a outra pessoa. Então, importantíssimo a gente também pensar nessa coisa a longo prazo, nesse método, né, de cooperação entre vários profissionais para trazer o melhor conforto, a melhor atenção para esse paciente. Então, algumas dicas importantes. Sempre organize a moradia do paciente, né, o ambiente físico em que ele está, para evitar quedas, como eu falei nesse período, principalmente inicial e até mais progressivo, vai tendo aí a perca de mobilidade, então organize a mobília, organize aí para não ter tapetes, nada que ele possa tropeçar. A alimentação sempre de acordo com a necessidade do paciente, né, se possível aí o auxílio de uma nutricionista. Tenha sempre os cuidados com a higiene pessoal, que isso aí já é de praxe, a gente tem que fazer sempre, né. E incentiva esse paciente a sempre fazer a fisioterapia, fazer alguma atividade física. Quanto mais ele se movimenta, mais a gente consegue aí regredir essa rigidez muscular, fazendo com que o paciente consiga, sim, ter melhor qualidade de vida, tá? E além disso, gente, vamos promover esse cuidado, esse apoio emocional mesmo. A gente precisa dar esse apoio. A gente precisa fazer com que esse paciente, ele se sinta bem, se sinta seguro, acolhido por você, tá? Então, muito importante que você faça isso. Beleza, gente? Então, para nós exercitarmos o conteúdo, nós vamos ter um exercício. Então, esse exercício de fixação vai ser feito através de formulário. Eu vou enviar para vocês, tá? E vocês me enviam de volta com as respostas bonitinhas. Se tiver dúvida, alguma coisa, só falar. Estou aí no grupo, juntinho de vocês. E desejo realmente que vocês façam e tenham gostado do conteúdo, viu? Vocês se liguem aí. E o nosso próximo conteúdo, na verdade, é nosso retorno. Pois é, vocês já devem estar sabendo por aí, né? Nós estamos voltando
E essa volta está sendo preparada com o maior amor, com o maior carinho e com maior segurança, tá? Então, vocês já vão ter, com certeza, aí recebido as orientações para o retorno. Venham com máscara, a gente vai disponibilizar álcool em gel, vai ser tudo da melhor maneira possível e segura para garantir a segurança nossa e a de vocês, com certeza e principalmente, tá bom? Então, te espero, a gente se vê. Um beijão e até a próxima.